Olá, eu sou o professor Alexandre Fortes, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e esse é mais um tutorial que nós estamos gravando aqui, explicando funções que podem ser utilizadas no software Zotero, que é um software livre de gerenciamento de referências bibliográficas. Hoje o que nós vamos trabalhar nesse tutorial aqui é como construir bibliografias compartilhadas utilizando o software Zotero, né? Com o objetivo de organizar grupos de pesquisa, redes de pessoas que tenham interesses comuns e que possam, portanto, compartilhar referências bibliográficas e mesmo os links para arquivos associados a essas referências, né? Então, nós vamos começar aqui indo para o Zotero, né? A instalação do Zotero, a pesquisa bibliográfica com Zotero, nós já explicamos em dois outros tutoriais disponíveis que podem ser, que nós gravamos anteriormente, que estão disponíveis, podem ser localizados no nosso canal do YouTube na mesma playlist de História Digital. Bem, nós vamos criar um grupo chamado História do Trabalho. Nesse grupo nós vamos incluir basicamente referências levantadas no Cielo, no portal de periódico Cielo, de artigos, né? E livros e algumas teses e outros materiais que nós levantamos também na biblioteca da Unicamp, nos dois casos utilizando ainda uma única expressão, movimento operário, né? Que ela tem, evidentemente, pode ser acrescentada depois de outras buscas, né, de termos associados a esse campo da história do trabalho. Devido a algumas dificuldades técnicas com o site da Unicamp, a gente tem aqui ainda uma série de referências que estão repetidas. Então, a princípio, nós temos aqui 1037 itens que foram colocados numa coleção aqui dos hotéis chamada História do Trabalho. Essa coleção está dentro da minha biblioteca pessoal, ela não está sendo compartilhada ainda, depois de criar o grupo é que a gente vai compartilhar, né? Mas, na verdade, nós não temos um volume tão grande de referências quanto parece aqui, porque há muitas repetições. Posteriormente, é possível fazer, usando uma ferramenta do próprio software, uma depuração, né? Localizar mais facilmente as referências repetidas e apagar aquelas que sejam redundantes. Bem, então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, quer dizer, nós já temos um conjunto grande de referências sobre um tema, pesquisado em fontes, né, que tem uma cobertura ampla sobre esse tipo de temática, que são o Cielo e a Biblioteca da Unicamp, e eu vou então, nesse ícone aqui, onde aparece, né, a possibilidade de criar um novo grupo, né, vou criar o grupo, e ele vai remeter para a página online do Zotero, onde a pessoa já deve ter se cadastrado quando instala o software, né? Se por acaso isso não aconteceu, é possível, né, fazer o cadastro aqui, né, se registrando para uma conta livre, né? Mas, em geral, quando é feita a instalação, aparece já essa opção de criar o cadastro, né, o que permite, inclusive, sempre ter as referências que a gente trabalha nos Zotero salvas na nuvem que o próprio provedor do Zotero disponibiliza, né? Então a gente faz o login, né? E vai procurar aqui essa página, né? Como eu já tinha mexido aqui antes, ele já foi diretamente para essa página criar um novo grupo, né? Vou fazer novamente aqui só para mostrar que esse é o link que deveria ser utilizado. Nós vamos escolher então um nome para esse grupo. Eu vou dar o nome de História do Trabalho, não é? E eu posso escolher vários tipos de grupo, né? Desde um grupo fechado, privado, que seria a opção que está aqui mais à direita, um grupo público com o pertencimento fechado, ou seja, um grupo que pode ser visualizado pelo público, mas no qual só participam as pessoas que eu convidar, ou o que eu vou criar aqui, que é um grupo público de pertencimento aberto, ou seja, um grupo que vai ter uma página que vai poder ser visualizada, as pessoas vão poder acessar as referências que forem disponibilizadas ali, e que, além disso, eu vou poder não apenas convidar pessoas para compartilhar, trabalhar coletivamente nesse grupo comigo, mas eu também vou deixar aberto para pessoas que tenham interesse no tema solicitarem posteriormente a sua inclusão como novos participantes do grupo, né? Então, esse é o tipo do grupo, né, que eu vou colocar. Aqui tem mais um detalhamento.
Qualquer um vai poder ter acesso a esse grupo, ele é aberto, né? Os membros do grupo podem editar essas referências, né? Então isso expande, evidentemente eu vou ter que ter um certo controle depois de quem são esses membros para evitar que, por exemplo, entrem pessoas que não tenham muito compromisso com o trabalho que o grupo está fazendo e possam prejudicar esse trabalho de alguma forma, né? E nós podemos aqui escolher se vai haver inclusão de arquivos ou não, né? O problema da inclusão de arquivos, que a gente vai até analisar um pouco melhor depois, é que a capacidade gratuita de armazenamento que o Zotero disponibiliza é de 300 MB, então ela facilmente se esgotaria se a gente começar a colocar attachments num grupo coletivo, né, com uma quantidade grande de referências. Eu vou propor depois uma outra solução para que seja possível vincular essas referências com os arquivos, né, sem utilizar essa memória do Zotero. Então, por enquanto, eu vou deixar aqui a opção de não haver armazenamento de arquivos no grupo, né? Nós vamos inserir links depois. E aqui eu salvo as características. E vamos lá, o grupo está criado, né? Então esse grupo, a gente pode ver aqui em cima que ele tem um endereço, né? Já uma URL, ele suprimiu aqui, né, o O com acento, os espaços foram transformados em underline, né? Então ele não ficou exatamente como história do trabalho, mas como Istria, underline, do underline trabalho, né? Mas aparece aqui, né, para quem acessa o link, história do trabalho. Por enquanto eu sou o único membro, né? Nós podemos ver aqui algumas características do grupo. Se nós abrirmos aqui, né, a biblioteca do grupo, por enquanto ela vai estar vazia, né? Essa biblioteca online do grupo está vazia. Eu volto lá para aquela página, né? Vejam aqui, aqui nós temos a possibilidade de inserir informações desse grupo. Eu posso, por exemplo, incluir uma imagem para identificar, né, o grupo. Eu já tinha selecionado aqui uma foto alusiva ao tema. Essa foto é muito grande, então eu vou ter que procurar uma foto menor. Ao invés de converter a posso baixar aqui uma foto da internet, né, apenas para a gente não deixar sem uma imagem. Imagino que aqui a gente tem uma imagem em baixa resolução que possa ser usada, né? Deixa eu ver se funciona. Aquela imagem estava em altíssima resolução. Não, também não aceitou aquela imagem. Bem, a imagem pode ser incluída posteriormente, não é uma coisa tão relevante, né? Vou colocar aqui uma descrição do grupo. Eu tinha escrito um pequeno trecho aqui, descrevendo o objetivo, né, e a característica. Inseri aqui, portanto, algumas informações, né? Se houver uma outra página a qual eu pretendo associar essa bibliografia, eu posso inserir aqui também. Poderia possibilitar comentários também. Isso tudo pode ser alterado posteriormente, não é? Aqui tem algumas opções de temas. Deixa eu ver se tem alguma coisa que se enquadre melhor. História, com certeza. Não estou vendo se tem alguma coisa mais específica. Humanidades, história. Então vamos deixar história, né? Talvez tivesse alguma, imaginei que poderia ter algo de Labor Studies, por exemplo, mas não é o caso. Vou salvar as características, né? Posteriormente, então, eu vou incluir aqui uma imagem, né, que tem que ser uma imagem de baixa resolução e que esteja num formato de arquivo mais adequado, né?
Então vamos voltar aqui ao grupo, né? A página inicial, aquela informação, descrição que eu inseri já aparece aqui, né? E para inserir referências, então, nesse grupo, né, eu vou voltar ao Zotero. Eu tenho já o conjunto, portanto, aquele conjunto de referências que eu mostrei anteriormente, já inserido numa coleção. Bem, para aparecer aqui, né, o grupo História do Trabalho, eu vou atualizar aqui, sincronizar nessa setinha verde que fica à direita no topo, a minha conexão com o que está na nuvem. E ele já trouxe aqui, portanto, agora o grupo História do Trabalho, né? O grupo do trabalho, História do Trabalho apareceu aqui dentro de bibliotecas do grupo, né? Eu vou para a minha pasta, né, coleção História do Trabalho, clico em qualquer item, venho em editar, seleciono tudo, né, e vou arrastar esse conjunto de mais de 1000 referências aqui, com as duplicações, evidentemente, que não foram depuradas ainda, para dentro desse grupo, História do Trabalho. Né? E aqui está. Né? Todas essas 1000 e poucas referências agora estão dentro daquele grupo. Eu vou novamente sincronizar, né? Evidentemente agora tem um volume de informação bem maior, que vai demorar um certo tempo para aparecer lá na página, né? Na página da biblioteca do grupo. Ainda não está aparecendo, mas daqui a pouco isso deve acontecer, né? Ele ainda diz aqui que não existem itens nessa coleção, mas aquele processo de sincronização, né, está acontecendo aqui. Daqui a um tempo elas vão aparecer lá na nuvem. Né? Bom, o próximo passo, então, eu vou convidar um conjunto de pessoas que eu acredito que podem ter interesse nesse, em compartilhar esse trabalho. Eu pego aqui os endereços da lista de endereços do grupo Frente Ampla, que é um grupo que nós estamos trabalhando conjuntamente com 2 grupos de pesquisa da Rural, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Grupo de História Geral do Trabalho, o NEPS, e também o Laboratório de Estudos Históricos dos Mundos do Trabalho da UFRJ. Então, eu vou copiar esses endereços todos aqui, que eu já tinha selecionado antes, e vou enviar convite para esses colegas, né, lá no grupo do Zotero. Venho aqui nas características do grupo, vejo aqui os membros correntes, né, e eu tenho um comando para enviar convites. Vou inserir aqui um conjunto de e-mails e convidar todo esse pessoal para pertencer. Então aparece aqui uma lista de convites, né? Qualquer uma das pessoas que aceitar o convite, instalar o software, vai automaticamente então ingressar, né, nesse grupo e vai poder não apenas acessar as referências, como também editá-las a partir do planejamento de trabalho que a gente pode estabelecer depois. Né? Ainda não atualizamos as referências, né? Isso vai acontecer, vai levar um certo tempo para acontecer, porque, como eu já disse, é um volume muito grande de informação. A setinha continua rodando aqui, né? E vamos ver se até o fim da gravação a gente consegue visualizar essas referências lá, que vão ser compartilhadas com aqueles convidados inicialmente e posteriormente com outras pessoas que possam receber esse link e ter interesse em também participar. Né? Enquanto isso, nós voltamos para o Zotero e eu vou explorar uma outra questão aqui, que é a seguinte, né? Como é que a gente pode associar essas referências aos arquivos, né? Com o texto, né? O conteúdo ao qual elas estão vinculadas. Né? Quando nós estamos falando de artigos, né? As referências de artigo,
elas já têm, por exemplo, aqui nós temos um artigo que veio do Cielo, ele tem aqui a URL, né, ou seja, o link que permite ter acesso a esse arquivo e com isso facilmente a esse artigo, né, na página do Cielo e lá vai estar disponível o PDF do artigo para quem quiser. Então não é necessário anexar arquivos de artigos aqui. Mas digamos que eu queira, por exemplo, se eu tivesse uma versão digital de um livro, ou de um capítulo, de alguns capítulos de um livro, e tenha, acho interessante compartilhar isso com os outros membros do grupo, né? Eu poderia, vamos fazer um exemplo aqui com um livro meu, né? Nós, do quarto distrito, a classe trabalhadora porto-alegrense e a Era Vargas, né? É o livro resultante da minha tese de doutorado, e eu tenho um capítulo dele digitalizado em um PDF. Eu poderia ter também, a essas alturas, inclusive o contrato com a editora já está vencido, eu poderia, por interesse meu mesmo, disponibilizar o livro inteiro se eu tivesse o PDF. Então, por enquanto, o que eu tenho aqui é um capítulo, eu vou querer inserir esse capítulo de alguma maneira, né, que torne possível o compartilhamento com os colegas que vão ingressar nesse grupo, né? Então, clicando sobre a referência, eu posso apertar aqui apertando, no caso do Macintosh pelo menos, Ctrl e o mouse, seria o equivalente ao botão direito do mouse no Windows, né? Eu vejo aqui a possibilidade de adicionar um anexo e existem opções aqui, né, para anexar um link para uma URL, né, ou seja, para um link que esteja disponível online para esse artigo, né. Que link seria esse, né? Bem, eu falei aqui que o Zotero disponibiliza apenas 300 MB, que é muito pouco, mas as versões gratuitas, né, por exemplo, o Google, ele possibilita o uso de até 15 gigabytes de memória em contas gratuitas. O problema, no caso do Google, é que essa memória disponível ela é utilizada, né, tanto para o Gmail quanto para o Google Fotos, Google Drive, etc. Então, embora 15 gigas seja bastante, é, quando tem muita foto, por exemplo, no Google Fotos, né, as imagens pesam bastante, não é muito difícil eu consumir esse volume todo disponibilizado gratuitamente. O Dropbox, que é um serviço apenas de compartilhamento de arquivos e de backup de arquivos em nuvem, ele tem 2 GB nas contas gratuitas, né? Já é bem mais que os 300 MB que o Zotero disponibiliza em contas gratuitas, né? É possível também pagar no próprio Zotero e ter uma ampliação, né, dessa memória disponível, mas nós vamos trabalhar aqui com as opções gratuitas, né? Como eu tenho Dropbox, né, e outras pessoas que tenham interesse em compartilhar podem ter o Dropbox gratuito, né? No Dropbox eu tenho a possibilidade, né, de gerar links, né, para arquivos, né? Eu tenho, por exemplo, então já um link gerado aqui do desse arquivo, né, que está numa das pastas da memória do meu computador, dentro da pasta do Dropbox. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma outra janela. Não. Bem, esse link aqui, ele foi gerado, né, simplesmente pelo fato do arquivo estar no Dropbox, eu tenho uma opção de gerar um link para ele, né, que seria o seguinte, né? Esse aqui, por exemplo, né, nós o 406 capítulo 4, quando eu clico novamente com o botão que seria no Windows o botão direito do mouse, né, eu vejo aqui como ele está dentro de uma pasta Dropbox, aparecem várias opções e uma delas é compartilhar, né. Nesse compartilhar, ele
eu posso copiar o link do arquivo, né? Ele já foi para a área de transferência, e, portanto, voltando lá para o Zotero, eu tinha aberto aqui a possibilidade de anexar um link, eu insiro esse link do Dropbox e dou OK. Né? Então, esse link está inserido, na verdade, como eu já fiz esse procedimento várias vezes, está aparecendo aqui embaixo 3 vezes, né? Mas o que eu queria mostrar é que, feito isso, eu clico 2 vezes sobre o título do livro, e ele vai abrir, né, no navegador de internet, uma janela de Dropbox com o PDF do artigo. Né? Então, usando esse procedimento, com uma conta gratuita de Dropbox, é possível compartilhar até 2 GB de anexos, né, dentro desse grupo compartilhado que está sendo construído no Zotero. Né? Além das referências, compartilhar também o acesso aos arquivos referentes a cada item de bibliografia que consta lá. Né? Interessante falar também que se alguém do grupo tiver uma conta maior de Dropbox, né, uma conta paga, por exemplo, esse volume pode aumentar bastante, porque a pessoa pode, né, armazenar um volume bem maior de material e compartilhar os links, e para acessar né, o acesso a esses links independe do volume de memória que cada usuário vai ter disponível. Né? Então esse é um mecanismo para contornar a limitação dos 300 MB que o Zotero disponibiliza e que, né? Agora, se o grupo tiver uma bibliografia pequena e se limitar àquilo, e se a pessoa não participar de vários grupos, então é possível se trabalhar só com aquilo que o Zotero já oferece. Né? Bem, os itens da biblioteca ainda, aparentemente, sim, acho que agora sim. Né? Agora eles já carregaram, né? E já estão inclusive todos eles aqui, 1037 itens né, disponíveis. E vamos ver se funciona aquilo que eu falei. Eu vou procurar aqui já online, né, no navegador, usando a URL, né, da biblioteca. Procuro aqui agora o meu livro, né, e vamos ver se funciona o link. Né. Clico no item. Como tem dois, eu tenho que ver qual deles que eventualmente estará com o item, com o link. Exato. Né? Clicando 2 vezes, assim como acontece dentro do software, também no acesso ao navegador. Isso significa que qualquer pessoa que entrar, né, na bibliografia online, clicando sobre esse item, ela vai ter então acesso também a esse PDF que está no meu Dropbox. Né? Então, basicamente é isso. Nós acabamos de construir aqui então uma biblioteca online que tem 1000 e poucos itens. Quando a gente fizer uma depuração, provavelmente isso vai cair para algo em torno de 800 itens, tirando as repetições, mas já é uma bibliografia bastante ampla sobre movimento operário, que tem como, e que pode ser alimentada posteriormente com outros itens, né, com outras definições referentes à biblioteca do trabalho. Eu já convidei uma quantidade razoável aqui de pessoas para compartilhar isso, mas depois de divulgar esse link, né, essa URL pelas redes sociais, eu posso ter um leque muito maior de pessoas que se interessem em participar, e a partir daí é possível criar algumas orientações para como que os usuários novos vão poder também estar colaborando para expandir essa biblioteca, expandir o número de links a arquivos associados às referências, né, e realizar outras formas de trabalho para explorar esse potencial de usar esse instrumento como uma ferramenta de pesquisa comparativa e também de visibilidade, né, para um campo de conhecimento no qual as pessoas têm um interesse comum, que no caso aqui é o campo da história do trabalho. Né? Então, encerramos por aqui.
né? E incentivo mais uma vez todos que tenham interesse a estudar o Zotero, tem muita documentação online, né, disponibilizada, e eu estou aqui produzindo esses tutoriais, tentando tornar um pouco mais didático, né, passar um pouco de referência, um passo a passo sobre usos interessantes do software, particularmente na área de história. É isso.